E aí galera, hoje a gente vai começar um novo assunto, mas na verdade não é tão novo assim. A gente vai pegar uns conceitos da última aula, a gente estava falando sobre gases, e aplicar agora em algumas situações específicas. E o que essa termodinâmica vai tratar aí pra gente? Ela vai falar da transformação que existe entre a energia mecânica e a energia térmica. Certo? Então a gente vai analisar como esses gases se comportam, como submetidos a certas condições, como eles vão reagir e como eles vão pegar essa energia térmica, transformar em energia mecânica e tal, e o que a gente pode utilizar a partir disso. Então, o que a gente vai tratar aí? Quando a gente vai falar na termodinâmica, a gente vai falar de algumas variáveis específicas que a gente vai tratar mais, que elas vão situar a gente em como tá o nosso estado físico, certo? E aí, qual que vai ser esses parâmetros? Primeiro vai ser a energia interna de um gás, que a gente já falou na última aula, o trabalho desse gás, que a gente ainda não falou, e a quantidade de calor que a gente já falou lá atrás. Então eu ainda vou definir trabalho aqui melhor, o trabalho de um gás, mas o trabalho na dinâmica mesmo, o trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno entre esses dois vetores, certo? Mas aí agora que a gente está numa situação específica, a gente vai ver o que a gente vai tirar disso, o que vai ser esse trabalho dentro de um gás, certo? Então, como a gente já tinha falado, vamos repetir aqui, a energia interna de um gás é como se você estiver pegando todas as energiazinhas pequenas dentro desse gás, desse amontoado de moléculas, como se você estivesse pegando cada uma dessas pequenininhas moléculas, cada energia delas, e somando. Energia de translação, energia potencial de uma em relação à outra e tal, em relação ao centro de massa, de tudo. Mas aqui a gente vai falar da energia interna, que vai ser a somatória dessas energias pequenininhas. E aí a gente pode olhar também essa energia interna como uma propensão à realização de trabalho em algumas situações. Como assim uma propensão a realizar trabalho? Em algumas situações em que o volume pode variar, certo? Se a energia interna for muito intensa, isso quer dizer que o gás tem uma capacidade para realizar trabalho muito grande. Então ele tem uma propensão a realizar esse trabalho muito grande, certo? E aí a gente vai ter que definir aqui em todos esses parâmetros, esses três parâmetros, a energia interna de um gás, o trabalho e a quantidade de calor, a gente vai definir quando que eles são positivos e quando que eles são negativos. Isso vai fazer sentido quando a gente falar da primeira lei da termodinâmica. Mas até lá a gente vai definindo em quais situações que ela é positiva e quais situações que ela é negativa. E a energia interna, a variação da energia interna, na verdade, vai ser aquela energia interna que a gente já tinha visto, só que ela está variando aí. Só que ela está variando o quê? A gente lembra que a energia interna é 3 meios de nRT. O N é o número de mol, o R é a constante dos gases e o T é a temperatura. Mas espera lá, o número de mol de um gás não vai mudar. A gente não está mudando massa de gás aqui, consequentemente a gente não está mudando o número de mol. A constante, já está no nome dela, é uma constante, então ela não varia. Então o que resta para variar disso daí? Só resta para a gente a temperatura. Então a variação da energia interna é 3 meios de nR vezes a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos inicial, certo? E aí,
Se eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho um aumento de energia interna e a gente define isso como sendo positivo. Então, convenciona-se dizer que a variação da energia interna é positiva quando há um aumento de energia interna. É bem intuitivo. E se for o contrário, se a minha temperatura final for menor do que a minha temperatura inicial, a minha variação de temperatura é negativa. E a minha variação de energia interna, consequentemente, é negativa. Certo? E agora o trabalho. O trabalho, eu já falei aqui, que é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, olha aqui nessa situação. A gente tem um fluido aqui, a gente tem um pistão. Aqui a gente tem o mesmo fluido e o mesmo pistão. Só que você vai ver que está acontecendo uma coisa aqui. E em uma direção aqui a gente está comprimindo esse gás, ou seja, a gente está diminuindo o volume dele. E no outro a gente está expandindo, a gente está aumentando o volume dele. Então a gente vai olhar o fluido. Depois, quando vocês forem ver direito na hidrodinâmica, vocês vão ver que esse fluido que no caso aqui é um gás, a pressão que ele exerce em todos os pontos de contato. E a gente tinha falado que pressão é força sobre área, certo? E aí a gente vai estar olhando numa parte específica, que vai ser essa parte aqui que está em contato com o pistão. Então, se o fluido ele exerce pressão em todos os pontos, ele vai estar exercendo uma pressão aqui, ou seja, ele vai estar exercendo uma força, certo? Uma força sobre determinada área, que é essa área inteira aqui. Então a gente tem uma força aqui apontando para cima, certo? O fluido ele está fazendo pressão assim, então está fazendo uma pressão para cima, fazendo uma força para cima. E aí, o que acontece? Quando eu estou fazendo uma compressão, o meu vetor força ele está para cima e aqui ele continua para cima. Só que olha o meu deslocamento. O meu vetor deslocamento, ele está para baixo. Por quê? Antes ele estava mais em cima, e a gente comprimiu, a gente fez a posição disso daqui vir para cá. Então ele está sendo negativo, ele está sendo numa direção contrária à minha força, ao sentido da minha força. E aí o que eu falei? O trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno entre o ângulo desses dois vetores. Se eu tenho um ângulo para cima e um ângulo para baixo, o ângulo entre eles é 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, aí, na compressão, o trabalho é negativo. E a gente convenciona isso. Na compressão, quando está diminuindo de volume, o meu trabalho ele é negativo. E a gente também dá um nome para isso. Quando a gente está comprimindo, o gás está recebendo o trabalho. Esse nome, receber, realizar, vai ser importante saber o que está acontecendo com o trabalho aí. Porque em alguns exercícios ele não vai te dizer para você que o trabalho era positivo ou era negativo. Ele só vai falar o gás recebeu ou o gás realizou. E agora na volta, quando a gente está expandindo o gás, a força continua sendo para cima. Só que agora meu deslocamento está indo na mesma direção. Ó, a posição disso era isso e passou a ser isso. Ou seja, o meu vetor de deslocamento está para cima. E aí eu tenho dois vetores para cima, o ângulo entre eles é 0 e o cosseno de 0 é 1. Por isso que na expansão a gente fala que o trabalho ele é maior do que 0, ele é positivo. E a gente também denomina que o gás realiza trabalho. O gás
está trabalhando para empurrar isso para cima. Enquanto no outro, a pessoa está realizando, então o gás está recebendo, certo? E esse aí é o trabalho. E agora falta o calor. E a gente já falou do calor, a gente já definiu. Mas agora a gente tem que falar uma coisa, quando que ele é positivo, quando que ele é negativo. Quando o calor está entrando dentro do gás, quando o gás está recebendo calor de fora, esse calor é positivo. E agora quando o gás está doando calor para o meio externo, ele o calor está sendo retirado de dentro do gás para fora. Então o calor está deixando o gás. A gente fala que o calor é negativo, certo? E aí vai ser importante saber quando que é positivo, quando que é negativo, tanto do trabalho, quanto do calor, quanto da energia interna, por causa da primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente vai falar agora. E qual que é o enunciado dessa primeira lei da termodinâmica? Em um sistema termodinâmico, existe uma função característica, denominada energia interna. E o que diz essa função daí? A variação dessa energia interna entre dois estados quaisquer pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocados com o meio. Ou seja, ele está basicamente enunciando essa formulazinha aqui. A variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. E aí note uma coisa, que como eu tinha falado antes, cada uma dessas grandezas vai ter um sinal, certo? E aí vai ser importante a gente colocar aqui. Então, quando tiver algum exercício e tal, as grandezas, a variação de energia pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser nula, segundo o que a gente tinha falado lá. E quando que seria essas coisas seriam nulas? O calor. Quando não tivesse troca de calor, o calor seria nulo. E aqui a gente viu que sempre que existia trabalho, estava variando o volume, tanto para mais quanto para menos. Então, se não variar volume, não existe trabalho. Então, o trabalho seria nulo. E que energia interna? A gente viu que a variação da energia interna só ocorre quando tem variação da temperatura. Então, se a temperatura é constante, a minha variação de energia interna é zero, é nula. Então, tem todos esses casos, que essas grandezas podem ser positivas, podem ser negativas ou podem ser nulas. E aí a gente vai tratar essas daí. A gente vai falar sobre essas transformações particulares. E a gente está falando de transformação. E aí a gente vai ter uma transformação isotérmica, uma transformação isométrica, isobárica, diabática. Mas pensa aí, você está querendo fazer uma transformação, está querendo mudar de um estado para outro. Pensa que você está indo numa loja de roupa e você está querendo transformar o seu visual. Então você vai comprar roupas novas e trocar de roupa. Mas aí nem sempre você quer trocar todas as peças da sua roupa. Então você pode querer trocar calça, tênis, mas continuar com a mesma camisa. Então, nessa transformação, estaria ocorrendo uma transformação, mas uma de suas características estaria continuando igual, seria a sua camiseta. Pode ter outra situação que você quer manter a sua calça. E aí você trocaria a sua camiseta, trocaria o seu tênis, trocaria o seu boné. Mas tem outra que você queria ficar com o seu tênis. Então você poderia trocar de calça, poderia trocar de camiseta, poderia trocar de chapéu. E é isso que a gente vai falar. Pensa agora que eu tenho as características do nosso sistema termodinâmico. E essas características eu vou transformar elas, mas em algumas situações eu vou deixar uma dessas iguais, como se a camiseta do meu sistema termodinâmico continuasse a mesma e eu mudasse a calça, mudasse o boné, mudasse o tênis dele. E é isso que a gente vai fazer. Então na transformação isotérmica, o que é iso continua igual. Então isotérmica
quer dizer que a temperatura continua igual. E aí, a gente viu essa equação aqui, que essa está valendo para todas as situações, certo? Então a gente vai usar ela. Então a gente tem ela aqui. Como eu tinha falado antes, se a temperatura é constante, não tem variação de energia interna. Mas essa condição aqui continua valendo. Então variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Só que como isso é zero, eu substituo o zero aqui, passo o trabalho para lá, fica a quantidade de calor que é igual ao trabalho, certo? E você pode pensar, mas eu preciso decorar aqui na transformação isotérmica. A quantidade de calor é igual ao trabalho? Não precisa, você precisa saber que na transformação isotérmica a temperatura é constante. Fazendo todo esse raciocínio e decorando só essa fórmula aqui, você consegue chegar nessa e nas demais tranquilamente. Então, vamos ver qual que é o sentido disso. Se eu tô numa transformação isotérmica, a minha temperatura é constante. Eu lembro lá que a temperatura quer dizer que é uma medida relativa à velocidade de translação dessas partículas do meu gás. Então, eu estou falando que a velocidade média dessas partículas está continuando a mesma, certo? E aí, o que aconteceu? Eu joguei calor para dentro desse meu sistema. Eu estou falando dessa primeira aqui. Então, eu estou jogando calor para dentro. Se eu estou jogando calor para dentro, o gás está recebendo calor. Quando ele recebe, a quantidade de calor é positiva. A gente falou lá atrás. E aí o que acontece? Se a quantidade de calor é positiva, o meu trabalho é positivo também, por causa que o trabalho é igual à quantidade de calor. Só que eu vi que quando o trabalho era positivo, ele estava realizando uma expansão, ou seja, está aumentando de volume, certo? Então, quando a quantidade de calor é maior que zero, o trabalho realizado pelo gás é maior do que zero. Mas aí, se eu tenho a situação contrária, se eu tiro do sistema quantidade de calor, então ficaria aqui negativo, por causa da quantidade de calor que o gás doa, a gente viu que é convencionado como negativo. Então, como o trabalho é igual à quantidade de calor, se aqui tiver um menos, então o trabalho também vai ser negativo. Só que a gente viu que quando o trabalho era negativo, dizia que o gás ele estava realizando uma compressão, certo? Então, estaria diminuindo de volume, certo? E a gente tem a transformação isométrica. Também ela é chamada de isovolumétrica ou isocórica. Nela, o volume vai permanecer constante. Se o volume é constante, não existe variação de volume. Se não existe variação de volume, não existe trabalho. Então, usando a mesma relação da primeira lei da termodinâmica, a gente vê que o trabalho aqui é zero. Então eu substituo como zero. Que me resulta com a variação da energia térmica é igual à quantidade de calor. Então vamos lá analisar o que isso quer dizer para a gente. Pode ver que aqui o volume continua igual nas duas situações, na primeira na situação inicial e final, primeira, e a situação inicial e final, segunda. E aí o que acontece? Nessa primeira, eu joguei calor para dentro do meu sistema. Então eu imagino que eu liguei o fogão perto de algum cilindro que tem um gás aí. O que acontece? A energia, se a quantidade de calor está entrando, então ela é positiva. Se ela é positiva, a gente viu aqui que a variação da energia interna vai ser positiva. Ou seja,
eu vou estar tendo uma variação de temperatura positiva. Ou seja, a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. Certo? E aí, na situação contrária, se eu estiver retirando calor, então quer dizer que o meu calor, quantidade de calor, é negativa. Se aqui é negativo, minha variação de temperatura, variação de energia interna vai ser negativa. Consequentemente, a minha variação de temperatura é negativa. Então, como variação de temperatura, a temperatura final menos inicial, quer dizer que a minha temperatura inicial ela vai ser maior do que a minha temperatura final, certo? E agora, falando da transformação isobárica. Na isobárica, a pressão permanece constante. Mas espera, na primeira lei da termodinâmica não tem pressão nenhuma. Então, espera aí, como que a gente vai analisar isso daí? Espera lá. Ó, vamos lá voltar na equação de Clapeyron, em que o PV é igual a nRT. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante vezes a temperatura. E aí, o número de mol não está variando, por causa que a gente não está variando massa de gás aqui. A constante é constante. E a minha própria hipótese de que é uma transformação isobárica diz que a pressão é constante. Então, se a pressão, isso aqui é constante, isso é constante, isso é constante, o volume passa a ser diretamente proporcional à minha temperatura. Ou seja, se eu aumentar a temperatura desse meu sistema, quer dizer que o volume vai aumentar. Então, se eu aumentar a temperatura, quer dizer que eu tenho uma variação de temperatura positiva. E aí, por consequência, eu também vou ter uma variação eu vou ter um trabalho positivo, certo? E aí, na situação contrária, se eu tenho um trabalho negativo, meu volume está diminuindo. Se meu volume está diminuindo, a minha temperatura está diminuindo por causa dessa relação aqui. Então, se a minha temperatura está diminuindo, a variação de energia interna ela é negativa. Aí você pensa, onde que eu vejo isso? Onde eu vejo que está acontecendo isso? Vamos ver aqui, ó. No lugar da atmosfera que a gente está, a pressão não varia tanto, porque a gente não está variando muito de altitude. Então a gente pode considerar que é uma situação relativamente isobárica. A pressão não está variando muito, certo? E eu pego o meu desodorante. O que acontece quando eu pego o meu desodorante de aerosol? Se eu aperto, está saindo gás de lá dentro. Então, imagina que existia isso tudo de gás, volume de gás, e saiu um pouco. Então, o meu recipiente era tudo isso, mas se eu tenho agora só isso de gás. Só que o gás, ele sempre tem o volume em que é o recipiente dele. Então saiu todo esse gás aí e existiu uma lacuna. O que acontece? Esse gás que sobrou lá dentro vai expandir para ocupar o espaço inteiro do desodorante. Ou seja, ele realiza um trabalho positivo. Então aqui eu tenho um trabalho positivo. Se eu tenho um trabalho positivo, eu tenho uma variação de energia interna positiva, certo? E aí a gente viu que eu tenho isso daqui, então como aqui é menos o meu trabalho positivo, então ele passa para lá, vai ficar a variação da energia interna mais o meu trabalho, certo?
E aí eu tenho que isso é o calor. Aí com isso eu tenho alguma coisa que é positiva somando com uma coisa que é positiva também. Então, logicamente, minha quantidade de calor ela é positiva. Pera lá, quando a gente viu que a quantidade de calor era positiva, quer dizer que estava entrando calor para dentro do gás. Então, se eu estou lá apertando o meu desodorante aerosol, está passando calor do meio externo para o meio interno do aerosol. E é por isso que eu sinto frio quando eu aperto o aerosol. Por causa que está passando calor da sua mão para o meio interno do gás, certo? E aí, se a gente conseguisse comprimir esse gás, a gente ia ver que a gente ia sentir calor, por causa que a quantidade de calor ia ser negativa, ou seja, ia estar saindo calor de dentro do gás para fora, e a gente ia sentir esquentando a nossa mão, certo? Então aí está o exemplo de como a gente vê isso no dia a dia. E agora na transformação isobárica, como que a gente define esse trabalho? De novo, a gente define o trabalho como a força vezes a distância vezes o cosseno entre esses dois, certo? Mas também a gente diz, agora falando da equação 2, que a pressão é força sobre área. Eu posso fazer uma jogadinha aí. Eu posso, como eu estou falando de um fluido, e o fluido ele exerce pressão em todos os pontos do mesmo, eu posso falar que o meu gás ali, como a gente já viu que eu já realizo o trabalho e tal, esse meu gás também tem uma pressão, certo? E eu posso fazer uma jogadinha, eu posso isolar o F e passar o A multiplicando ali. Então a minha força vai ser a pressão vezes a área. E eu vou dar fazer uma malandragem aí. Eu vou substituir o que eu achei aqui de força, que é pressão vezes a área, dentro da minha equação 1. Então eu tenho a equação 1 e eu substituo lá F, que é igual a P vezes A. Então aqui tinha F, aqui agora tem P vezes A. Então o meu trabalho é pressão vezes área vezes a distância. O que é isso? Eu estou falando dessa área aqui, eu estou falando da pressão que está exercendo aqui, que é a mesma aqui em todos os pontos. Eu estou falando de aumentar uma distância D. Nesse caso aqui ele estaria fazendo uma expansão, certo? Mas espera, se eu tenho uma área e está aumentando uma distância, então a área vezes essa distância aqui seria uma altura. Então a área vezes a altura, a gente lembra que é volume. Só que pera lá, é o volume de qual parte? Só dessa partezinha aqui que aumentou. Que é a mesma coisa que eu pegar o volume final menos o volume inicial. Ou seja, é a mesma coisa que eu falar que é a variação de volume. Então, em vez de eu colocar A vezes D, eu coloco variação de volume. Então, eu trabalho na transformação isobárica é igual a pressão vezes a variação de volume. Mas espera, voltando nessa equaçãozinha aqui, a gente viu que a pressão é constante e tal. Então, se eu variar o volume, eu tenho uma variação da temperatura. Então, P vezes ΔV igual a NR vezes ΔT. Então, eu posso falar também que o trabalho é igual a NR vezes ΔT, certo? E aí, vocês estão vendo que a gente não está precisando decorar todas essas formulazinhas aqui de cada transformação. A gente precisaria saber dessa primeira, que é a primeira lei da termodinâmica, certo? E saber interpretar ela de acordo com a nossa situação física.
e também essa parte daqui, que o trabalho é igual a pressão vezes variação do volume, que é igual a NR vezes ΔT. Esse daqui a gente também tem que saber, certo? Mas é bom a gente saber como que chega, como a gente vê todo esse processo, para não ficar uma fórmula simplesmente jogada aí. Então, se você precisasse saber quais você quisesse decorar, seriam mais importantes, seria essa daqui que eu estou mostrando agora e a da primeira lei da termodinâmica, certo? E mais importante ainda é saber interpretar elas segundo o contexto físico aí. Em qual contexto que a gente está agora? O contexto que a gente está é a transformação adiabática, certo? A adiabática é aquela que não troca calor. Então, se não troca calor, logicamente, a quantidade de calor é nula. Se a quantidade de calor é nula, a variação de energia interna, nesse caso, vai ser igual a menos o trabalho. E aí, o que acontece? Se eu tiver uma compressão, o trabalho ele é negativo. Então, se o trabalho é negativo aqui, eu teria menos trabalho. Ou seja, menos multiplicado com menos dá mais. Então, minha variação de energia interna seria positiva. Ou seja, a energia interna estaria aumentando. Consequentemente, a temperatura estaria aumentando. Então, sei lá, se a gente tivesse em algum local em que o calor não está sendo transferido do meio interno para o meio externo, e a gente comprimir um gás, a gente ia ver que a temperatura, o gás ele ia esquentar, certo? E aí se a gente fizesse o contrário? Se a gente puxasse o embolo para cima, se a gente expandisse. Então, se a gente está expandindo, a gente está fazendo um trabalho positivo. Então fica menos, entre parênteses, mais o meu trabalho. Então minha variação de energia interna seria negativa. Se a minha variação de energia interna é negativa, a variação de temperatura é negativa. O que isso quer dizer? Que a minha temperatura final é menor do que a minha temperatura inicial. Ou seja, o sistema esfriou. Então a gente vê que se a gente puxasse para cima, em um lugar que não trocasse calor, a energia interna ia diminuir. A temperatura desse gás ia diminuir. Certo? Então a gente falou de todas as transformações. E na próxima aula a gente vai ver como que a gente coloca essas transformações em um gráfico, uma representação mais bonita, como que a gente calcula o trabalho a partir desse gráfico e tal. E depois a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica e em seguida já máquinas térmicas, causa que está junto um do outro. Depois disso vai faltar só dilatação térmica de sólidos e líquidos para a gente acabar a parte de calorimetria, certo? Então é isso aí, até a próxima semana, galera.